Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, o seu lar e a sua família. Mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória, Escola Metanoia, mudança de pensamentos. Mudança de pensamento. Esta palavra é uma palavra grega que transliterada para o português significa mudança de pensamento. E daí a base bíblica está na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. E aí quando nós mudamos o pensamento, toda a nossa vida ela é transformada. Imagine que as pessoas não pensassem mais em reclamar. Imagine que as pessoas não pensassem mais em murmurar. Não pensassem mais em falar palavras negativas. Não pensassem mais em palavras de maldições. Só isso já seria suficiente para mudar uma vida inteira. E agora pense se nós mudássemos todo o nosso pensamento, todo pensamento que desagrada a Deus, todo pensamento negativo, se nós conseguirmos mudar, queridos, toda a nossa vida, ela é transformada, ela é abençoada pelo poder de Deus. Júnior, Mr. Capas, Deus abençoe. A paz do Senhor, seja bem-vindo. E hoje nós temos um tema poderoso. Hoje nós vamos falar como vencer os obstáculos. Este é o nosso tema. Sabemos que a vida ela é cheia de obstáculos. Sabemos que a nossa vida, ela constantemente nós enfrentamos obstáculos. Mas também sabemos que muitas pessoas, elas param diante dos obstáculos. Elas desistem diante dos obstáculos. E não sabem mais o que fazer. Quantas pessoas elas dizem, eu não sei o que fazer da minha vida. Quantas pessoas elas dizem, eu não sei qual decisão tomar diante dos obstáculos da vida. E aí hoje nós vamos estudar, com base na palavra de Deus, como vencer os obstáculos. E isto, queridos, é maravilhoso. Esta palavra poderosa vai ajudar muita gente nesta noite. Então estou muito alegre só por estar aqui com vocês. Estou muito feliz em poder trazer esta palavra gloriosa, maravilhosa para as nossas vidas. E eu quero lhe dizer de antemão que não tem nada preparado. Será tudo aqui de surpresa, serão palavras que o Espírito Santo nos trará. Não tem nada escrito, não tem nada preparado. Vai ser tudo aqui de surpresa. E é o Espírito Santo quem garante que vai falar conosco. Glória ao nome do Senhor. Francinete, a paz do Senhor. Glória a Deus. E aí nós já iremos começar com a primeira, com o primeiro verso nesta noite. Após compartilhar esta live, nós iremos trazer o primeiro tópico. E enquanto eu compartilho, convido você a fazer o mesmo. Ouça esta linda canção. Neste momento eu irei compartilhar a live com os meus amigos do Instagram. Enquanto ouvimos esta canção maravilhosa. E eu convido você a fazer o mesmo.
Se você puder, vai lá nesse íconezinho que parece um avião e vai aparecer a lista dos seus amigos. Então você vai lá e clica em enviar para o máximo de pessoas possível. E assim você estará compartilhando a live, estará ajudando pessoas que talvez estejam vivendo aquelas palavras que eu falei no início. Uma dúvida terrível. Talvez esteja vivendo um momento que não sabe mais o que fazer. E aí essas pessoas irão ouvir uma palavra hoje muito forte. Como vencer os obstáculos. Quem sabe esta pessoa está parada diante de um obstáculo. Muitas pessoas param diante dos obstáculos. Pastor José Deolindo. Oh, maravilha, Júnior. Que bênção. Quem que vai trazer eles para cá, Júnior? O senhor sabe quem vai trazer eles aqui para Currais Novos? Vai ser muito forte. Catedral em Currais Novos em agosto. Muito forte. Quem está organizando o evento? Muito forte mesmo, Catedral. Queridos, acabamos de compartilhar. Luzia Marques, bem-vindo. Pastor Zé Deolindo, bem-vindos. E agora nós vamos passar a meditar, vamos estudar, porque nós estamos na escola Metanoia, mudança de pensamento. E agora nós vamos estudar a palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor e com base nesta palavra, nós vamos aprender como vencer os obstáculos. E aí eu começo nesta noite com uma pergunta. Qual obstáculo tem feito você parar? O medo? A timidez? Pronto, Júnior. Deus abençoe. Estamos aqui para cooperar, Júnior. Estamos aqui prontos para cooperar. Glória a Deus. Então vamos lá estudar a palavra do Senhor e o tema de hoje é muito forte, como vencer os obstáculos. E a pergunta nesta noite é: qual obstáculo tem feito você parar? Medo, timidez, mágoa? Qual obstáculo tem feito você parar? Uma dor? Maria Eliana, boa noite, a paz do Senhor. Qual obstáculo tem feito você parar? Então hoje à noite é noite de aprendizado. Escola Metanoia vai trazer um ensinamento poderoso, como vencer os obstáculos. E a primeira referência bíblica está em Deuteronômio, capítulo 24, capítulo 20, versículo 4. Glória a Deus. Pronto, Júnior, estamos aqui para ajudar, para cooperar. Olha o que diz a primeira referência bíblica da aula de hoje. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Luzia Marques, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deuteronômio 24, 4, acabamos de ler, minha irmã Lorivalda, a paz do Senhor. Olha aí, qual a primeira referência bíblica? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória para vocês. Que versículo glorioso, poderoso o Senhor tem nos dado nesta noite. Queridos,
o Senhor lutará por vocês. É bem verdade que são muitos os obstáculos que têm se levantado, muitos são os obstáculos que têm estado diante de nós. Às vezes, este obstáculo está em forma de uma pessoa. Às vezes, o obstáculo está dentro de nós. Às vezes, o obstáculo está no pensamento. Mas seja qual for o obstáculo, a primeira coisa que nós devemos fazer é confiar. Confiar no poder de Deus. Acreditar no poder de Deus. Porque quando confiamos, quando acreditamos, aí o Senhor Deus fala assim conosco: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Oh, que maravilha! Ele lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Primeiro ponto, glória a Deus, o primeiro ponto que nós aprendemos nesta noite, que Deus te acompanhará. E o que é isso então? Isso quer dizer que Deus não está numa caixinha. Isso quer dizer que Deus não está em um lugar físico. Não, não. Isso quer dizer que Deus está com você. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Deus não está numa caixinha, Deus não está entre quatro paredes, num lugar físico, Deus está com você. O primeiro aprendizado de hoje é que Deus está com você. E se você acredita nisso, já começa a escrever: Deus está comigo. Você acredita que Deus está com você? Já começa a escrever: Deus está comigo. E se você quer mandar esse recado para alguém, você marque esta pessoa e diga: Deus está com você. Glória a Deus. Você coloca o arroba desta pessoa e escreve: Deus está com você. Já começa evangelizando hoje. Já começa mandando uma palavra forte para as pessoas que você quer bem, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você valoriza, para as pessoas que você quer ajudar. Você já começa colocando, você coloca: Deus está comigo, e aí escreve o arroba da pessoa e marca aquela pessoa e diz: Deus está com você. Muito bem, vamos lá, já começa evangelizando no dia de hoje, nesta noite abençoada de hoje. Muito bem, Wilson, Francinete, Júnior, glória a Deus. Já começa marcando alguém. Você coloca o arroba na frente, arroba fulano de tal, porque assim você marca a pessoa e diz: Deus está com você. Amém? Primeiro você coloca: Deus está comigo. Você profetiza isso, você demonstra a sua fé: Deus está comigo, e em seguida marque alguém e coloca: Deus está com você. Glória a Deus. Então, esta é a palavra, a primeira palavra de hoje. Glória a Deus. Esta é a primeira palavra de hoje para nossa meditação. Hoje o tema é vencendo os obstáculos. E aí, como nós venceremos o obstáculo? O primeiro ponto é porque Deus está comigo. Este é o primeiro ponto. Porque Deus está com você. Este é o primeiro ponto de como nós venceremos os obstáculos. E não importa qual seja este obstáculo. Crislaine, Deus abençoe. Não importa o tamanho deste obstáculo. A palavra do Senhor diz: o Senhor Jesus, uma certa vez, ele ia chegando em Jerusalém e à beira do caminho ele viu uma árvore, uma figueira. E a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu fome, vontade de comer. E quando se aproximou daquela figueira, não tinha nada nela senão frutos. E aí Jesus olhou para aquela figueira e amaldiçoou, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ele seguiu a viagem, entrou em Jerusalém, passou a noite em Jerusalém.
E no outro dia Jesus volta pelo mesmo caminho. E quando os discípulos viram aquela figueira, eles ficaram admirados. E os discípulos disseram: olha como esta figueira secou tão rápido. Olha aí muito bem, Júnior, Deus está comigo. Luzia Marques, Deus está com você. Muito bem, é assim, Júnior. Vamos seguir o exemplo de Júnior e vamos abençoar outras vidas. Marque o arroba desta pessoa e diga: Deus está com você. Assim você estará abençoando quem você ama, quem você quer bem, quem você quer ajudar. Marque alguém aí que você queira ajudar. Segue o exemplo de Júnior. E aí Jesus volta pelo mesmo caminho e os discípulos começam a observar a árvore que estava seca. E eles disseram: como esta figueira secou tão rápido? E aí Jesus disse: eu, porém, vos digo que se vocês tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar, e assim será feito. E assim acontecerá. Então, o que nós aprendemos? Que não importa o tamanho do obstáculo que está na tua frente. Quem sabe eu esteja falando com pessoas hoje que está pedindo a misericórdia de Deus por causa dos obstáculos. Muito bem, Davi. Olha aí, Davi marcou o arroba do pastor Zé Deolindo. Deus está com você. Glória a Deus. Deus está contigo. Deus está com você. Glória a Jesus. Ainda está valendo a corrente do bem. Marque alguém, diga: Deus está com você. Glória a Deus. Vamos prosseguindo? Então não importa o tamanho do obstáculo. Jesus diz que se você confiar, Jesus diz que se você acreditar, podereis até remover os montes. Então, se você pode até remover o monte, não importa o tamanho do obstáculo. Primeiro ponto, por que não importa? Primeiro ponto, porque Deus está com você. Pegou a palavra de Deus para a sua vida? Boa noite, Laciene, a paz. Ô, glória. Amém. Olha, o filho de Júnior, Mr. K, Júnior Fernandes. Deus está contigo, meu filho. Glória a Deus. O pai abençoando o filho. Maravilha. Então, olha, queridos, que palavra forte Deus está falando conosco nesta noite. Crislaine também abençoando outra vida. Barja Gandeiro. Deus está com você. Muito bem, Crislaine. Segue a corrente do bem, vai marcando. Enquanto você vai ouvindo Deus falar, vai marcando alguém. Poli Trindade, boa noite, seja bem-vindo. Vai marcando alguém e dizendo: Deus está com você. Glória a Deus. Então, o obstáculo que está lhe paralisando não importa. O que importa é que você acredite. O que importa é que você creia, porque a palavra de Deus é muito forte nesta noite. Olha o que diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Então, se o teu obstáculo é do tamanho do monte, isso pouco importa, porque o Senhor estará contigo. O Senhor estará na tua vida, Ele te acompanhará. E aí muitas pessoas, elas querem ser donos da verdade e acabam dizendo que Deus está apenas, sabe, no quadrado delas. E não é. Deus está dizendo: e o Senhor, teu Deus, te acompanhará. Isso é muito forte. Isso é poderoso, é libertador. O Senhor te acompanhará. O Senhor estará contigo. Bendito o nome do Senhor. E aí, olha o complemento desta palavra. Note bem. Ele lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. É por isso que eu disse que não importa o tamanho do obstáculo.
Porque, primeiro, o Senhor irá com vocês. Segundo, Ele lutará por vocês. Então, pastor, como eu venço os meus obstáculos? Essa é a pergunta. Como eu venço os meus obstáculos? Primeiro ponto, confiar, acreditar, ter fé. É isto mesmo, ter fé. Glória a Deus. Marli, boa noite, seja bem-vinda, à paz do Senhor. Ter fé. Ter fé é o primeiro ponto desta noite e talvez o mais importante é ter fé. Com a fé você irá vencer qualquer obstáculo. Pastor, o meu obstáculo é o medo, eu tenho medo, então tenha fé que o medo vai embora. Pastor, o meu obstáculo é a timidez, eu sou muito tímida. Vai com fé e a timidez vai embora. Pastor, o meu obstáculo é alguém que me perturba. Vai com fé. Tenha fé que Deus vai libertar esta pessoa que te perturba. Você vai vencer o seu obstáculo. Por quê? Porque o Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você para te dar vitória. Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 4, é o primeiro versículo desta noite de hoje, de como vencer os obstáculos. Acima de tudo, acima de todas as coisas, confie no Senhor. É bem verdade que temos a nossa parte para fazer. É bem verdade que precisamos fazer a nossa parte. Entretanto, se eu me esforçar, se eu fizer a minha parte e não confiar em Deus, de nada me adiantará. Perceba que a história que todos conhecem, a história de Davi. Davizinho estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai e o pai dele, Jessé, chama ele e diz: vai lá visitar seus irmãos que estão na guerra e preste atenção neles e leve essa comida para eles. Davi, quando chega no arraial de guerra, percebe que do outro lado tinha um gigante de quase 3 metros desafiando o povo de Deus. E aquele gigante desafiava, gritava e dizia: escolha um homem de vocês para lutar comigo. Se este homem me vencer, nós seremos seus escravos. Se eu vencer este homem, vocês serão nossos escravos. E quando Davi ouve aquele gigante gritando e desafiando, Davi disse de cara: eu vou lutar contra esse gigante. Boa noite, Vanessa Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Davi disse logo: eu vou lutar contra esse gigante. Os irmãos de Davi, preocupados, dizem: cala a boca, Davi, você é só um menino, para com isso. Para com esta coisa que você é só um menino, você não vai lutar coisa nenhuma. Eu que sou soldado, nós que somos soldados, não queremos, não estamos prontos para enfrentar esse gigante. Como é que você, um menino de recado, você, um pastorzinho de ovelhas, pode enfrentar esse gigante? Davi afirmou: eu vou lutar contra esse gigante. Amém, queridos? E a palavra de Deus é para você. Talvez alguém olhe para você e enxergue você apenas como um menino, uma menina. Enxergue você como alguém que não tem capacidade. Talvez alguém olhe para você e enxergue você como uma pessoa incapaz. Mas, se você tomar o conselho nesta noite... pastor Zé Deolindo, estava levando queijo de Minas, hein? Aí, se você olhar para a história de Davi e você fizer como Davi, não dê ouvidos à voz da oposição. E geralmente a voz da oposição não são dos desconhecidos, vem dos próprios irmãos. Você já parou para pensar nisso? Não dê ouvidos
a voz do inimigo, da oposição. Quem foi que disse que Davi não podia lutar? Os seus próprios irmãos. Quem foi que vendeu José? Foi os próprios irmãos. Então, às vezes, a voz da oposição vem daqueles que estão próximo a nós. Mas a primeira coisa que você deve aprender hoje para vencer os obstáculos é não dar ouvidos à voz da oposição. Você quer superar seus obstáculos? Você quer vencer seus obstáculos? Não dê ouvidos à voz da oposição. E geralmente parte de pessoas próximas a você, pessoas às vezes da própria família. Pessoas da própria família lhe perseguem, pessoas da sua própria família falam palavras negativas, que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Mas se você quer vencer, não dê ouvidos. Se você precisa vencer os obstáculos, não dê ouvidos. É isso mesmo. Não dê ouvidos à voz negativa. Davi foi lá e disse para o rei, olha, eu já disse para os meus irmãos e agora eu estou falando para o senhor, eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou remover esse obstáculo. E aí o rei disse, Davi, você não pode, você é um menino e o obstáculo é grande. O obstáculo tem quase 3 metros. Aí Davi disse, deixa eu contar uma história para o senhor. Deixa eu contar uma história para o senhor que aconteceu comigo. Eu estava lá no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leãozão, um obstáculo bem grandão. E eu matei o obstáculo. Eu matei o leão e libertei a ovelhinha do meu pai. Aí outro dia veio um urso, bem grandão também o urso. Eu matei o urso e libertei a ovelhinha do meu pai. E assim como eu removi o urso e o leão, esses obstáculos que estavam na minha frente, também eu irei derrubar esse gigante. Eu irei remover esse gigante. E quando Davi conta essa história para o rei, ele convence o rei que poderia de fato remover o obstáculo do gigante. Então, qual é a nossa parte? Você aprendeu qual é a sua parte na remoção do obstáculo? Aprendeu nesta noite qual é a nossa parte na remoção do obstáculo? Muitos são os obstáculos. E existem obstáculos tão grandes quanto o gigante Golias. Mas você precisa remover este obstáculo. E a primeira coisa que Davi faz, a primeira atitude de Davi, ele decidiu, ele tomou a decisão de remover o obstáculo. Então a primeira coisa que você precisa é tomar a decisão. Tome a decisão. Não dê ouvidos à voz do contra, a voz negativa. Tome a decisão. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não vá no seu nome. Não faça no seu nome. Davi foi muito claro ao dizer, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, você vem contra mim com seu tamanho, com seus músculos, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então guarde esta palavra no teu coração. Primeiro, Davi tomou a decisão. Segundo, Davi não foi no seu próprio nome, ou seja, confiando no seu braço. Davi foi confiando no braço do Senhor dos Exércitos. Escreveu isso? Então escreve isso. Tome a decisão, primeiro ponto, de remover o obstáculo. Segundo ponto, não vá confiando na sua força. Confie no Senhor dos Exércitos. E se você for confiando no Senhor dos Exércitos, este nome não falha, este nome não erra, este nome não perde batalhas. Então vá confiando no Senhor, enfrente o obstáculo confiando no Senhor, e Ele pelejará por vós. Ele vencerá por você. Você faz apenas a sua parte,
mas quem te dará a vitória é o Senhor dos exércitos. São muitos os obstáculos que estão na sua frente, mas o Senhor pelejará por vós. E a história diz que Davi venceu, porque ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Em qual nome você tem lutado suas batalhas? Por quem você tem lutado suas batalhas? Essa pergunta é forte. Por quem você tem lutado suas batalhas? Para que você tem lutado suas batalhas? Tudo isso importa, tá? E importa muito. Por quem, para que, em nome de quem você tem lutado suas batalhas. Se as nossas batalhas forem lutadas, se os nossos obstáculos forem enfrentados, primeiro, em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo, para a glória de Deus. E terceiro, para ajudar quem precisa, tenha certeza de que Deus está contigo nesta peleja. Tenha certeza de que Deus te dará vitória. Ao contrário disso, se eu enfrento os meus obstáculos pela minha força, ou se eu enfrento os meus obstáculos para desfrutar dos prazeres terrenos, se eu enfrento os meus obstáculos para apresentar para os outros que eu posso, que eu consigo, querido, é queda na certa, é perdido esta guerra. Davi nos ensina que nós devemos lutar em nome do Senhor dos exércitos, nos ensina que nós temos que lutar para a glória de Deus e para ajudar o povo de Deus. Por que que Davi lutou contra o gigante? Vamos lá. Era um problema dele? Era problema de Davi? Coisíssima nenhuma. Não era problema de Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas por que Davi lutou contra o gigante? Primeiro, em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo, para quê? Para ajudar o povo de Deus. Se Davi não enfrenta, o povo de Deus seria escravo dos filisteus. Então Davi enfrenta para ajudar o povo de Deus. E por que Davi enfrenta? Por quê? Porque ele confiava naquele que tem todo o poder. Elânia, boa noite, a paz. Então, queridos, como remover os obstáculos é o tema de hoje. E nós já falamos tanta coisa boa de como remover os obstáculos. E agora nós estamos falando sobre Davi. Como foi que Davi removeu o obstáculo, que foi o gigante Golias? Ele tinha experiências nisso. Experiências em remover obstáculos. E perceba que os obstáculos foram aumentando de tamanho. É porque a vida é bem assim, amados. Pastor Zé Deolindo, Elânia, a vida é bem assim, ó. A vida é igual videogame. Você passa na primeira fase, a segunda fase é um pouco mais difícil. Você passa na segunda fase, a terceira fase é um pouco mais difícil. E aí você vai passando de fase até vencer. É a vida é desse jeito. Pastor, então eu nunca vou terminar de lutar. Vai sim. Uma hora vai chegar a recompensa. Uma hora vai chegar a tua vitória. Uma hora vai chegar a tua recompensa. O importante é, por enquanto, você não pode desistir. Você não pode desanimar, você não pode desistir agora. Não desiste de jeito nenhum. Você não pode desistir. Fala isso para alguém, fulano, você não pode desistir. Fala para alguém, você não pode desistir. O obstáculo é grande, está na tua frente, você não pode desistir. Você já tentou e não conseguiu, você não pode desistir.
Deus está falando com você claramente nesta noite. Você não pode desistir. E eu quero que você que acredita nisso, fala essa palavra para alguém. Replique esta palavra para alguém. Fulano, você não pode desistir. Vamos lá, fazer a corrente do bem. Fulano, você não pode desistir. Glória a Deus. O seu obstáculo é grande, não desista. Já tentou e não conseguiu, não desista. Não desista. A vida é igual ao videogame, você vai passando de fase, mas você precisa passar de fases. Quando Davi estava diante do gigante, ele não teve medo, ele não desistiu. Sabe por quê? Porque ele já havia passado na primeira fase do urso, ele já havia passado na segunda fase do leão, agora ele estava passando na terceira fase do gigante. E você acha que o gigante foi a fase mais difícil? O gigante era fichinha perto de Saul. A fase de Davi que vinha a seguir era muito difícil, se chamava Saul. E você acha que Saul foi a fase mais difícil? Saul era fichinha comparado à fase de Davi como rei no trono. E aí você vai dizer, pastor, então nunca terminou a fase de Davi? Sim, claro que terminou. A Bíblia diz que Davi terminou a vida farto de dias, cheio de glória e de honra. E até hoje, o nome mais famoso, o rei mais famoso em Israel se chama Davi. Isso é forte, né? Se você gritar dentro de Jerusalém, qual o nome de um rei famoso? O primeiro nome que vem na mente do judeu é Rei Davi. Aliás, no mundo inteiro, se você falar o nome, fala o nome de um rei, Rei Davi. Então, preste atenção. Você não pode desistir diante dos seus obstáculos. Você não pode desistir diante do obstáculo que se levanta contra você. Reinan Andrade, muito obrigado, seja bem-vindo. Daqui a pouco vou te seguir de volta. Auxiliadora, seja bem-vinda. Todos vocês que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Mande um recado para alguém aí. Crislaine acabou de mandar. Helenilton, você não pode desistir. Glória a Deus. Manda aí recado para alguém. Fulano de tal, você não pode desistir. Glória a Deus. Então a vida é igual videogame. Você vai passando de fases. E Davi passa na fase do urso. Passa na fase do leão. Davi passa na fase do gigante. Eu pergunto a você, em qual fase você está na tua vida? Não desista. Porque se você desistir na fase do urso, você nunca terá coragem para vencer o leão. Escreve isso. Isso aqui é muito forte. Eu falei no início. Não tem nada escrito, não tem nada combinado. Está vindo agora. Direto do céu para você. Direto do céu para mim e para você essa palavra. Se você desistir na fase do urso, você nunca terá coragem para vencer o leão. Talvez você venceu o urso. Talvez você está agora enfrentando o leão. Não desista. Porque se você desistir na fase do leão, você nunca terá coragem e experiência para enfrentar o gigante. Você já parou para pensar nisso? Que quando a gente desiste no início da fase, a gente nunca vai chegar na próxima fase. E talvez você esteja sendo testada agora, diante de um obstáculo, diante de um gigante, diante de um leão, diante de um urso, não importa qual seja o seu obstáculo, você não pode desistir.
Escreve isso, você não pode desistir. É isso mesmo, não pode. Simplesmente você não pode. Ainda que seu obstáculo seja maior que você, mas nunca, jamais será maior que o seu Deus. Jamais. Então você não pode desistir. Não desista. Vamos lá, queridos. Muito bem, minha irmã Lorivalda, marcando aí, ó, Marciele, Mike. Você não pode desistir. Jamais, jamais desista. Você não pode desistir. Marque alguém e profetiza. Fala assim para esta pessoa. Você não pode desistir. Você já parou para pensar? Medita comigo. Ninguém conhece o coração de ninguém. Ninguém conhece o pensamento de ninguém. De repente, tem uma pessoa aí que você conhece que está pensando agora, vou chutar o pau da barraca, vou abandonar tudo, vou deixar tudo, vou embora, vou sumir. Ou quem sabe alguém está pensando assim, minha vida não tem jeito. Eu vou tirar a minha vida, eu vou morrer. Quem sabe o diabo esteja botando na mente de alguém aí, morre, porque tua vida não tem jeito. Quem sabe Satanás está falando na mente de alguém aí, prepare a corda, prepare isso, prepare aquilo, morre. E aí, de repente, esta pessoa recebe uma mensagem. Fulano de tal, você não pode desistir. Será como pum? Sabe? É uma palavra muito forte. Apenas uma palavra como essa, você não pode desistir. Mas é muito forte esta palavra. Então marca alguém, faz aí igual o Lorival está fazendo, @Esdras Livramento. Você não pode desistir. Isso é forte, mas Elânia, olha aí, @Laciene Farias. Você não pode desistir. Muito bem, vamos lá, todo mundo fazendo a corrente do bem e dizendo para alguém, você não pode desistir. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Então, queridos, por que não pode desistir? Não importa o obstáculo que está na tua frente, o teu Deus é maior. O teu Deus é muito maior que o teu obstáculo. Então você vai vencer esta batalha. Você vai vencer este obstáculo. Simplesmente acredite, confie e não desista. Faz a tua parte, queridos. A nossa parte Deus jamais vai dispensar. Levanta e faz a tua parte. Levanta e faz a tua parte, porque Deus não dispensa a nossa parte. Mas também nunca desista. Jamais desista. Tentou uma vez, não consegue. Outra vez não consegue. Vai lá. No meu livro, eu conto um trecho que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele tentou 1001 vez na tentativa de construir a lâmpada, de fazer a lâmpada funcionar. E não conseguia. Até que ele tenta mais uma vez. E hoje nós temos a lâmpada elétrica. Ele consegue. E aí eu me lembro daquela canção que diz: uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Eu não sei cantar, mas eu sei pelo menos lembrar que existe essa música, glória a Deus. Amém, pastor Zé Deolindo, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Então, queridos, prosseguindo, em mais 5 minutos nós vamos orar por vocês, prosseguindo a palavra do Senhor para mim e para você. Primeiro ponto que você precisa
para vencer os obstáculos que estão na sua frente é confiar. Confia. E aí você também não pode desistir. Segundo ponto, você não pode desistir. Jamais pode desistir. Não importa o tamanho do obstáculo. Porque Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis até dizer aos montes, ergue-te, precipita-te no mar e assim será feito. Glória a Deus. Não pode desistir. Vontade dá e passa, Vanessa. Vontade dá e passa. O importante é você não desistir. Nunca desistir. Muito bem, Elânia. Vontade dá e passa. Nunca desista. Tome a direção desse carro. Tome o timão desse navio. E não importa as ondas bravias que venham contra o teu navio. Segura firme a direção, o timão desse navio e navega confiando no Senhor. Então, primeiro ponto, confia, acredita, tenha fé. Segundo ponto, não desista, jamais desista. E aí tudo tem um porquê. Por quê? Primeiro porquê? Porque o Senhor está contigo. Este é o primeiro porquê. Porque o Senhor está contigo. Segundo porquê? Porque Ele lutará por você. E o terceiro porquê? Porque Ele te dará vitória. Deuteronômio capítulo 20, versículo 24. É Deus falando contigo. Obrigado, Wilson. É Deus falando contigo. Gravou, escreveu isso? Você gravou essa palavra? Vamos lá. O tema hoje é como vencer os obstáculos. E aí muitas pessoas têm parado devido aos obstáculos da vida, timidez, medo, depressão, ansiedade. Pessoas têm feito muita gente parar. Esses são os obstáculos. E aí a questão é, não importa o tamanho do teu obstáculo. Não importa o tamanho do teu obstáculo. Por que não importa? Porque Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai até remover os montes. Quanto mais esse obstáculo está na tua frente. Então, o primeiro ponto, tenha fé. Acredite. Segundo ponto, não desista. Jamais desista. E aí vem os porquês. Por quê? O primeiro porquê, porque Deus é contigo. O segundo porquê é porque Deus lutará por você. E o terceiro porquê é porque Deus te dará a vitória. Está lá em Deuteronômio 24:4. Você ouviu Deus falar contigo nesta noite? Você ouviu quem Deus falou com você? Quem Deus falou com você? Dá um feedback aí e escreve, Deus falou comigo. Você ouviu Deus falar com você? Então escreve isso, Deus falou comigo. Se Deus falou contigo nesta noite, escreve, Deus falou comigo. Queridos, quando nós tomamos este conselho, pastor Zé Deolindo, Deus está falando. Quando nós tomamos o conselho da palavra, sim, Deus falou comigo, Elânia. Quando nós tomamos o conselho da palavra para as nossas vidas, nós vencemos qualquer obstáculo. O segredo está bem aqui na palavra que Deus está falando com você. Às vezes a gente viaja quilômetros, às vezes a gente pergunta a dezenas de pessoas. Wilson, Deus está falando comigo. Laciene Farias, amém. Às vezes a gente pergunta para tanta gente como, que jeito, que maneira. Às vezes a gente sai pedindo, sabe, para tanta gente. E aí Deus está aqui falando com você. Francinete, Deus falou comigo. Deus está aqui falando com você como. Como vencer o teu obstáculo. Como você vai vencer os obstáculos da tua vida. Primeira coisa que você precisa fazer hoje. Hoje, faça hoje, pelo amor de Deus.
tome as rédeas. Tome as rédeas. Pegue a direção desse carro que é a tua vida. Pega a direção. Não permita que ninguém roube a tua felicidade. Não permita que a tua vida esteja na mão de outra pessoa. Ah, pastor, eu sou triste por causa de fulano. Ah, pastor, Beltrano é um obstáculo na minha vida. Pastor, se não fosse fulano me perturbar tanto, eu seria feliz. Por favor, não faz isso. Não deixe a sua vida na mão de outra pessoa. Pegue a rédea de volta. Pegue a direção deste carro. Imagina você viajar num carro. Imagina você viajar num carro sem segurar a direção. O que vai acontecer com esse carro? Esse carro vai dar muitas pancadas. Esse carro vai judiar bastante com você. Então pega a direção desse carro. Para quê, pastor? Para que eu pegar a direção desse carro? Não é melhor entregar a Deus? Calma, vamos com calma. Vamos com calma. Deus te deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Glória a Deus, Laciene. José Deolindo. Vamos com calma. Deus lhe deu livre-arbítrio. O que é isso? Você pega a direção do teu carro, isso é livre-arbítrio. E aí você dirige para a esquerda, dirige para a direita, segue em frente, você acelera ou você freia. Isso é básico. Deus te entregou isso aí, a direção da tua vida. Agora, se você vai para o banco do passageiro e diz para outra pessoa, dirige meu carro, aí você não pode reclamar se essa pessoa amassar teu carro, se essa pessoa bater teu carro, se essa pessoa causar acidente com teu carro. E aí eu faço uma pergunta nesta noite. Quem está dirigindo o carro da sua vida? Não é o automóvel, é o carro da sua vida. Quem está dirigindo? É marido? É a esposa? Filhos? Irmãos? Pai, mãe, parentes? Quem está dirigindo o carro da tua vida? Lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Nós não iremos dar conta a Deus da vida de ninguém além da nossa mesma. Lá naquele grande dia, Deus não vai perguntar pelo teu marido. No grande dia, Deus não vai perguntar pela tua esposa. Não vai perguntar pelo teu filho. Não vai perguntar pelo teu pai ou pelo teu irmão. Naquele grande dia, Deus vai perguntar por você. Deus irá perguntar por você. Sabe o que isso significa? É que você não pode dar a direção do seu carro para ninguém. Ninguém. Não entrega a direção do seu carro para ninguém. Dirige teu carro. Sabe por quê? Porque o que Deus tem contigo é contigo. O que Deus tem na tua vida é na tua vida. A obra que Deus tem na tua vida é na tua vida. Eu não estou incitando aqui o egoísmo coisíssima nenhuma. O que eu estou dizendo é que o que Deus tem na tua vida é na tua vida. E você não pode dizer, eu não cumpro a minha missão porque minha esposa não quer. Eu não cumpro minha missão porque meu marido não quer. Eu não cumpro minha missão porque meu pai não quer, minha mãe não quer. Para. A tua vida é tua vida. E Deus te deu livre-arbítrio. Então, nesta noite, toma a direção do teu carro. Porque se você quiser enrolar para a esquerda, você vai enrolar para a esquerda. Se você quiser enrolar para a direita, você vai enrolar para a direita. Se você quiser frear, você vai frear. Se você quiser acelerar, você vai acelerar. E o que Deus diz sobre tudo isso? Deuteronômio 24, nós estamos lendo hoje, estudando. Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor teu Deus os acompanhará.
Se você frear, o Senhor estará contigo. Se você acelerar, o Senhor estará contigo. Se você enrolar para a esquerda ou para a direita, o Senhor estará contigo. Está aqui, ó. Pois o Senhor os acompanhará e lutará por você contra os teus inimigos para dar vitória a vocês. Esta é a palavra de Deus. Então, eu não posso culpar ninguém. Eu não posso responsabilizar ninguém pela minha vida. Eu sou o motorista do carro da minha vida. E o Senhor irá comigo. E o Senhor irá contigo. Amém? O Senhor é contigo. O Senhor pelejará por você. O Senhor vencerá por você. Mas faça a sua parte. Toma a direção. Toma a direção. Segura firme a direção do teu carro. É isso mesmo. Segura firme. E o Senhor será contigo. E o Senhor irá contigo. Glória ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. O que foi que Davi fez? O que foi que Davi fez? O que foi que Davi fez para enfrentar o gigante? Hein? Davi, ele disse, eu vou lutar contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso? Foi isso que Davi fez? Eu vou lutar contra ti em nome dos... Ele não disse, Deus vai lutar contra ti. Não foi isso. Não foi isso que Davi disse. Não foi isso. Quando o leão pegou a ovelha do pai de Davi, Davi não disse, Senhor, vai lá pegar o gigante, e se escondeu com medo do gigante, do leão. Davi não disse, Senhor, pega aquele leão, Senhor, pega ele, e se escondeu. Não. Quando o urso pegou a ovelha, Davi não disse, Senhor, olha o urso, é bem grandão, é maior do que eu, pega esse urso, Senhor. Não. Para remover os obstáculos, você precisa crer que Deus é com você. Você precisa acreditar que Deus vai junto com você. E você precisa pelejar. É bem verdade que existem exceções. Alguém pode estar dizendo assim, pastor, mas Deus falou com o rei Ezequias, me falha a memória, não foi Ezequias, com o rei Josafá. Pastor, mas Deus falou com o rei Josafá, dizendo, nesta peleja não tereis que pelejar, estai quieto e vede o livramento do Senhor. É verdade, está escrito. Está escrito. Mas o que foi que o Senhor disse? Em todas as pelejas, foi? O Senhor disse, em todas as pelejas não tereis que pelejar, foi isso? O Senhor disse, nesta específica, nesta peleja não tereis que pelejar. É óbvio, é claro, que existem pelejas que eu não posso, que você não pode, que Deus é quem vai pelejar. Mas você sabe dizer quantas outras pelejas Josafá havia pelejado e vencido só porque estava em nome do Senhor? Amém? Você sabe dizer quantas pelejas depois dessa Josafá teve que pelejar e venceu porque pelejou em nome do Senhor dos Exércitos? Então, no dia que você não precisar pelejar, Deus vai te avisar. Francinete, pastor Zé Deolindo, o Wilson, aí não coloque a mão, porque eu, Senhor, é que vou colocar a minha. Eu, Senhor, é que vou pelejar. No dia que você não precisar pelejar, o Senhor vai falar contigo. Deus vai falar contigo. E vai dizer, não coloque a mão. Mas não pode generalizar. O Senhor disse, nesta exclusiva, uma peleja de Josafá. Outras tantas dezenas, ele teve que pelejar. Então Davi não se esconde do urso. Davi não se esconde do leão.
Davi não se esconde do gigante, Davi enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Então tome uma decisão hoje. Deus está falando contigo. Tome uma decisão hoje. Lute e o Senhor será contigo. Peleje e o Senhor será contigo. E esta luta não é com o teu entendimento. Esta luta não é com a tua força. Esta luta é pela fé, no nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davizinho coloca 5 pedras. Davi coloca 5 pedras no alforje. Sabe por que 5 pedras? Ele só precisava de uma, mas ele coloca 5. Sabe por que 5? Porque as outras 4 dava a chance de Davi errar a primeira. É isso mesmo. As outras 4 pedras daria a Davi uma chance dele errar. Se Davi erra a primeira, ele tinha a segunda. Se Davi erra a segunda, ele tinha a terceira. Ele tinha a quarta e ele tinha 5 tentativas para derrubar o gigante. Aprenda isso. Se você já errou, se você já falhou na tentativa de remover o seu obstáculo, não desista. Tente outra vez. Tente outra vez. Mas tente em nome do Senhor dos Exércitos. Tente, não em seu nome, em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor será contigo. Meu Deus, passamos da hora, meus queridos. Wilson, Elânia, Irene, pastor Zé Deolindo, passamos da hora. Foi porque hoje o assunto muito gostoso, né? Tão gostoso que eu nem vi a hora passar. Vamos orar? Remova seus obstáculos em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é contigo. Isso mesmo, pastor Zé Deolindo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Oh, glória! O Senhor é contigo, o Senhor é maravilhoso, Elânia, muito bem. Remova os obstáculos, porque o Senhor é contigo. Mande a tristeza embora, porque o Senhor é contigo. Mande o medo embora, porque o Senhor é contigo. Mande essa ansiedade embora, porque o Senhor é contigo. Manda esse mal ir embora, remova, porque o Senhor é contigo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos? Vamos orar sim por cada pedido de oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar. Querido Deus, magnífico e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu oro, meu Senhor e meu Deus, por cada um dos pedidos de oração. Eu oro, meu Deus, por este teu filho, por esta tua filha, que está comigo nesta noite na escola Metanoia, aprendendo a mudar a mente, aprendendo a mudar o pensamento, como o Senhor falou através do apóstolo Paulo, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Senhor, estamos renovando o pensamento, estamos removendo o pensamento velho e adquirindo o pensamento novo da tua palavra, do teu Santo Espírito. Ó Deus, eu oro pela vida de Helenilton, liberta ele do vício da cachaça. Senhor, eu oro por José Francisco, eu oro pela família, meu Deus, Francinete, Alisson, eu oro por Wilson, eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que está sendo feito nesta noite. Senhor da glória, Deus tremendo e santo, eu te apresento a vida de Marli, a família, meu Deus. Eu te apresento, Senhor, meu Pai, a vida de Elane, a família dela, meu Senhor. Cada um dos teus filhos que estão pedindo oração. Visite esta casa, visite esta família. Chega com libertação, libertação no lar, libertação dos vícios, libertação da angústia, da ansiedade, libertação de todo mal. Chega com a cura, com o milagre, meu Senhor e meu Deus. Visita esta empresa, visita este comércio,
Abre as portas, meu Senhor, confirma esta bênção para a vida deste homem e desta mulher que está comigo agora concordando nesta oração. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de paz, de alegria e que amanhã será um dia de novidades. Amanhã será um dia de uma boa notícia. Amanhã você terá uma notícia boa. Amanhã você terá uma nova e boa notícia para a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem acredita, digita amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Elânia. Amém, pastor José Deolindo. Foi uma alegria, um prazer estar com vocês nesta noite de hoje. Coração muito alegre, muito feliz com os meus amados irmãos. Pastor Zé Deolindo, eu creio. Laciene, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou procurando aqui uma canção para a gente terminar. Marli, amém. Júnior, amém. Glória a Deus. Wilson, amém. Glória a Deus. Aleluia. Francinete, amém. Irene Silva, amém. Laciene, Crislarne, amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu colocar aqui uma canção para a gente terminar com aquela canção que eu tentei atrapalhar. Lembra que eu tentei atrapalhar uma canção ainda há pouco? Glória a Deus. É isso mesmo. Aleluia. Vamos terminar com esta linda canção que eu tentei atrapalhar ainda há pouco. Olha que canção maravilhosa. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 22h30 na Escola Metanoia. Venha e traga mais um com você, porque todas as noites nós estamos aqui com um tema maravilhoso. Olha aí, ó, a canção que eu estava tentando atrapalhar agora há pouco. E ao sentir que nada Cantou Armando Filho. Foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim. Glória a Deus, Irene. Mas uma coisa eu quero te dizer. É verdade, Maria, Deus maravilhosa te essa ama, canção. assim como tu és. Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Boa noite, Francinete. O Senhor estende a sua Medita só nesse povo agora. Diante dos obstáculos, Outra vez, não vai em desista frente, de vencer os tente um obstáculos. pouco mais. Não desista dos sonhos. Não desista. Quem sabe Não hoje desista aqui da fé no Senhor. angústias vão É verdade, ter Júnior. fim e gozarás Às vezes a gente fica perfeita meio triste, angustiado, porque não conseguiu uma coisa. Tentou de novo, não conseguiu. Nunca desista. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita Meus paz. queridos, um forte abraço e até amanhã, às 22h30, na Escola Metanoia. Uma coisa Deus abençoe. 22h30, Escola Metanoia, aguardo você. Traga mais um, vem estar conosco.